Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes a alegria ao mundo inteiro. Por intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar da alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quarta-feira, quarta semana do tempo pascal, porém também hoje é festa, ou melhor, para nós no Brasil, memória de Santa Catarina de Sena, ou Siena, esta virgem e doutora da Igreja, que tem uma frase muito bela que diz o seguinte: por que vos acontentais em ser pouco, em fazer tão pouco? Se fostes aqueles grandes que deveríeis ser, toda a Itália estaria incendiada. Se referindo em relação a isso, ao Evangelho. E também é algo que toca a todos nós. Como temos sido vivido de baixezas, ou das coisas grandiosas de Deus e do anúncio do Evangelho. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 12, que nos diz: naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos diante de nós um discurso aparentemente enigmático de Jesus, mas também ao mesmo tempo revelativo. Crer nele é crer no Pai, ou seja, viver na fé em Jesus, mudar a nossa vida e nos adequar a tudo aquilo que Jesus nos ensina, é viver no Pai. E ver Jesus aqui, não somente com os olhos físicos, mas quem vê Jesus na experiência que tem com Ele, a transformação de vida que vive nele, também vê o Pai. Porque já não se pode dizer a Deus ninguém viu, como fala São João. Nós vimos seu Filho, e o Filho é o rosto do Pai. Nós assim vemos tudo o que há de manifestação da eternidade e do Deus eterno no Filho, na vida que vivemos quando nos unimos a Ele. Mas realmente temos acreditado e visto a Jesus. Eu vim como luz, diz Jesus. Por que como luz? Para revelar este rosto do Pai, aquilo que ninguém via, aquilo que ninguém entendia, aquele que tantos diziam não acreditar porque não conheciam, agora se revela. Esta é a luz. E Jesus diz que para que quem crê nele não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as suas palavras e não observar, ele não julga, porque sua primeira vinda não é para julgar. Mas todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele falou, será questão de juízo no último dia. Então, no momento da morte, seremos julgados pelas palavras de Jesus, que
e não quisemos viver o que vivemos. Então, o Senhor nos chama a vivenciar a sua palavra, estar em intimidade, em união com Ele. Mas o quanto temos realmente vivido esta intimidade, esta união com o Senhor, esta plenitude de vida do Senhor em nós? E passemos pelo Salmo que nos diz que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. E diz esta frase, quais nações? Todas. Não é somente algumas. Não são somente alguns, mas todos. Por isso, a nossa missão de viver e mostrar Cristo ao mundo continua efetiva, continua grandiosa. Por fim, Atos dos Apóstolos hoje nos diz: naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Vemos como é a inspiração do Espírito Santo na igreja, nos primeiros tempos, de forma, assim poderíamos dizer, tão plena. Não que hoje não seja, mas é que muitas vezes nós cristãos perdemos esta abertura ao Espírito Santo, para que Ele se comunique e nos comunique a vontade de Deus, e nos leve para continuar o anúncio do Evangelho. E assim vemos que Saulo, Barnabé e também Marcos, João Marcos, vão em missão, terras distantes, a terras longínquas, para anunciar o Evangelho. Mas aonde? Nas sinagogas dos judeus. Sabemos que depois o anúncio de Paulo se dedicará grandemente aos pagãos. Mas isso tem também algo a dizer para nós. O que? Nos diz o seguinte, irmão e irmã. Também nós temos esta missão, que às vezes parece ser uma coisa difícil, tão longínqua, mas que está ao nosso lado. De anunciarmos aqueles que estão, não nas sinagogas, mas dentro da igreja conosco, novamente o Evangelho de Jesus. Porque talvez se tornou apagado, obscurecido e esquecido. E cabe a nós revelá-lo aos demais. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais darmos abertura à ação do Espírito Santo em nós, para que, vivendo plenamente tudo aquilo que o Espírito Santo nos diz, possamos viver totalmente as palavras de Cristo, a santidade de Deus em nossas vidas, e assim possamos anunciar o Evangelho do Senhor a todos, para que também se convertam e cheguem à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, peça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.